pregarmos uma semana. Uma semana, talvez um mês inteiro, talvez um ano inteiro, simplesmente falando de Jesus e do sacrifício de Jesus no Calvário. Para muitas pessoas isso não representa muita coisa. É apenas um costume. Mas nessa manhã de domingo eu quero falar de... Eu tinha um outro título para essa mensagem, mas eu quero intitulá-la como Divina Graça. Porque eu entendi que tudo é pela graça. Tudo é pela graça. Nessa manhã você sentiu a presença de Deus no louvor, você sentiu a presença de Deus na liturgia do culto. Foi pela graça de Deus na nossa vida. Foi pelo poder de Deus na nossa vida. Nós abrimos o culto, pastor, falando sobre o poder da fé, o poder da oração. E eu quero continuar falando sobre o poder. Eu quero continuar ministrando sobre o poder. O poder foi o primeiro dom que Deus deu ao homem. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis, lá no Gênesis, na criação, Deus outorga ao homem poder administrativo. Deus dá poder para o homem controlar aquilo que está ao redor dele. Fala para o seu irmão assim: você tem poder. Deus te capacitou, Deus te dotou de poder, Deus te dotou de autoridade. Se nós analisarmos a história da humanidade, queridos, e esse negócio de poder é algo tão incrível, que num período tão avançado, no meio de tanta tecnologia, no meio de tanta educação, de tanta cultura, nós encontramos pessoas pisando em outras pessoas por causa do poder, por sede do poder. Famílias inteiras são destruídas por causa do poder, o excesso do poder. O poder é algo tão incrível, queridos, que às vezes nós perdemos o controle dele. Às vezes, ao invés de nós o controlarmos, é ele que nos controla. Mas se abrirmos a Bíblia lá em Gênesis, Deus chama os animais e fala para o homem, dá nome para eles. Qual que é o nome que você quer chamar esse cachorro? E o homem diz: não, esse aqui vai ser cachorro, Senhor. Esse aqui vai ser elefante. E Deus diz: não, do jeito que você falar vai ser. Porque Deus outorga ao homem autoridade e poder. Lá do Gênesis, o primeiro dom que Deus dá ao homem. Mas com o passar do tempo, queridos, esse poder começa a crescer na nossa vida. Se você analisar a história da humanidade, lá na pré-história, nós descobrimos um precioso elemento, um elemento que mudou a história da humanidade. Lá na pré-história, nós descobrimos o fogo e aprendemos a criar o fogo. Hoje parece que fogo é uma coisa tão comum que as pessoas nem se ligam tanto. Se você parar para observar, o fogo tem uma história de descoberta, tem pontos científicos, físicos. Lá na pré-história, queridos, nós aprendemos a criá-lo, aprendemos também a dominá-lo, aprendemos a apagá-lo, e fizemos do fogo um poderoso elemento a favor da humanidade. No século XII antes de Cristo, entre o século XII e o século XV antes de Cristo, a humanidade aprendeu a dominar, pastor José, um elemento extremamente importante, que se chama ferro. Nós aprendemos a criar o ferro, e agora retemos o seu poder. E através do ferro nós criamos facas, espadas, lanças, armas. E através desses instrumentos nós equipamos exércitos poderosos. Nós controlamos agora nações e nações, porque nós retemos o poder do ferro.
Nós controlamos o poder do fogo. Lá atrás, queridos, no século 20 a.C., nós aprendemos a dominar o maior elemento que existe na terra. Um elemento chamado água. É o maior de todos eles. Aprendemos a retê-lo através das represas e açudes. Aprendemos a controlá-lo. Fizemos dele um elemento importante no desenvolvimento da sociedade. Através da água nós aprendemos a dominar um outro elemento que também mudou a história da humanidade. Um elemento chamado energia. Através da água nós tiramos a energia e criamos grandes usinas hidrelétricas. A usina de Itaipu é uma delas, uma das maiores usinas do mundo. Parece que não é nada, mas é poder. Poder que eu e você temos em nossas mãos. Aprendemos também, querido, com o passar dos anos, a dominar as bombas atômicas, a energia nuclear. Põe um pouquinho de retorno para mim. Aprendemos a dominar a energia nuclear. Hoje a humanidade tem energia nuclear suficiente para destruir o mundo 10 vezes, dezenas de vezes. Isso é incrível! Na época da Revolução Industrial, entre o século 18 e 19, aprendemos a dominar também um outro elemento importante, que mudou a história da humanidade, que trouxe poder e que trouxe riqueza. Um elemento chamado vapor. Dominamos o vapor e criamos grandes máquinas. E foi entre o século XV e o século XVII, XVIII e XIX que começaram as importações das grandes máquinas. E trouxe grandes riquezas para a América do Norte e Europa. E hoje nós dominamos. O homem é conhecido pelo seu poder. Mas existem coisas, queridos, que a mente humana não consegue explicar. Existem poderes que nem Einstein, nem os grandes físicos estudiosos da matemática conseguiram sequer imaginar. Conseguiram sequer chegar à sombra de tão grande são esses poderes. E nessa manhã eu quero ministrar sobre 4 deles. São muito mais do que 4, mas eu quero apenas lembrar 4 deles. O primeiro desses elementos que eu gostaria de citar nesta manhã é um elemento chamado cruz. Um elemento sem explicação. Não se explica a cruz de Cristo. Não se explica o poder derramado ali naquela cruz. Por mais que o homem tenha ciência, por mais que nós somos desenvolvidos na área tecnológica, por mais poder e mais riquezas que a humanidade tem, é inexplicável o poder que a cruz apresenta para mim e a você nesta manhã. O Império Romano, queridos, até podia fazer cruzes, até podia fazer a cruz, mas ele não tinha o poder de fazer o meu Jesus deitar-se nela. O Império Romano até podia criar cravos de ferro, mas não tinha o poder de abrir as mãos para que fossem furadas as mãos do meu Jesus. O Império Romano, queridos, até tinha o poder de colocar Jesus entre 2 ladrões, entre 2 salteadores, mas ele não tinha o poder de fazer Jesus olhar para um daqueles ladrões e falar: está perdoado dos seus pecados. Ele não tinha o poder de dar àquele ladrão a vida eterna, como Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
O primeiro grande poder que eu quero apresentar a você nessa manhã é o poder da cruz de Jesus. O poder que mudou a história da humanidade. O poder que mudou o calendário. O poder, queridos, que mudou. Se você observar a história, um dia alguém perguntou para mim por que falam antes de Cristo e depois de Cristo. E eu disse para ele, é o poder da cruz. A cruz tem poder de mudar a história da humanidade. A cruz muda a sua história nesta manhã. É por causa da cruz que estamos aqui nesta manhã. É por causa do grande acontecimento que estamos aqui nesta manhã. E eu quero declarar na sua vida, eu quero profetizar no universo da sua vida nesta manhã, que há sangue derramado e que há mudança de Deus na sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus seja louvado. Graças a Deus. Lá na cruz de Cristo, a Bíblia diz que quando o Senhor diz está consumado, a Bíblia diz que o céu escureceu. A Bíblia diz que a terra tremeu. A Bíblia diz que as rochas se fenderam. E o mais importante, queridos, não são esses sinais que talvez você não possa ver, mas podia ouvir. O mais importante acontecimento daquele dia não foi o céu ter se escurecido, nem a terra ter tremido, porque a terra já tremeu muitas vezes, e já teve muitos eclipses, muitas rochas já se fenderam, mas o mais importante acontecimento daquele dia, daquela hora angustiosa de Jesus, foi o véu ter se rasgado de alto a baixo. Glória a Deus. Foi o véu que se rasgou de alto a baixo. Quando nós falamos o véu, parece que era uma cortininha simples que cobria a porta do templo. Não era não, queridos. Não era não. Os estudiosos calculam que aquela cortina pesava 2.000 quilos. Ela tinha mais de 12 centímetros de largura. Eu poderia colocar uma junta de boi de cada lado, que não conseguia rasgá-la. Às vezes nós achamos que foi um ventinho. Não foi não. Foi o poder de Deus derramado na cruz do Calvário para um propósito especial. Glória a Deus. Propósito maior. Eu acho incrível, porque para muitas pessoas a cruz era apenas a justiça da humanidade. A cruz, para muitas pessoas, era apenas a justiça humana sobre a vida do malfeitor. Mas não era aquela cruz de Jesus. Era a cruz que trazia na minha vida e na sua vida o perdão de Deus. Aleluia. Lá naquela cruz, Deus nos liga do natural ao sobrenatural. Aquela cruz teve o poder de ligar. Lá naquela cruz, queridos, Deus traz vida ao que estava morto. Aquela cruz era minha e sua. Parece que o Espírito Santo me arrebata em espírito, pastores. E ele me leva lá naquelas ruas. Parece que eu estou vendo Jesus sendo chicoteado. Parece que eu consigo ver pedaços de carne e sangue voando pelas ruas da cidade. Às vezes nós não entendemos o poder da cruz. Muitas pessoas usam ela no braço, no pescoço e nem sabem o que está usando. Muitas pessoas espenduram no carro sem saber o que está usando. Não conhece o seu poder. O poder
que tem o elemento, que tem o poder de trazer à vida aquilo que estava morto. Jesus fala assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele era lá no Calvário. Ele foi lá no Calvário, queridos. Porque todos que nasceram antes dele estavam mortos. Todos que nasceram antes dele estavam mortos. E ele é agora, porque o poder nos alcançou. E ele será amanhã, quando os meus netos nascerem. Às vezes nós não entendemos o tamanho do sacrifício que é a cruz de Jesus. Primeiro poder, a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, ela parece algo estranho, porque na cruz nós encontramos o sofrimento, a injustiça, mas lá na cruz também nós encontramos o grande e imensurável amor de Deus por uma humanidade caída. Lá na cruz, queridos, não conseguimos explicar o imensurável amor de Deus. Olhamos, mas não conseguimos entender. Alguns falam: será que eu teria coragem de deixar o meu filho? Será que eu teria coragem de fazer isto? Mas lá na cruz também se resolve um outro problema. O problema da santidade de Deus. Deus ama a humanidade. Deus deseja tanto estar conosco, queridos, que falou para os profetas fazer um tabernáculo. Faz um tabernáculo. Eu não quero mais falar por profetas. Eu quero andar no meio do povo. Eu quero estar com esse povo. E a cruz resolve esse problema. Porque humanamente falando, se Deus descesse nos dias dos profetas, a população morria por causa do peso da glória. Deus desceu no monte, a glória de Deus cobriu o monte. Deus falou para Moisés: fica atrás da rocha, para que você não seja consumido pela minha glória. O que eu acho incrível, pastores, é que Jesus vem trazendo as revelações de acordo com que a gente vai falando. Essa rocha que Deus disse para Moisés esconder atrás dela, tem um simbolismo muito grande, tem um significado muito grande. Esse Moisés que estava lá no monte é o Moisés que está no monte aqui nesta manhã. Essa igreja não é uma igreja, pastor, mas é um monte onde nós subimos para adorar, onde nós subimos para glorificar. E Deus trouxe a glória dele aqui nesse lugar. E você sentiu a glória dele nesse lugar. E você sentiu o poder dele nesse lugar. E você sentiu a vida dele nesse lugar. Aí ele olha para você e diz assim: olha, fica atrás da rocha. Essa rocha é Jesus de Nazaré. Fica atrás dela. Fica atrás dela. Porque atrás dela a vida, atrás dela há poder, a glória, a majestade, queridos. Glória a Deus. Nós temos Santo de Israel. Se a cruz trouxe o perdão, hoje eu vou falar até 2 horas. Se a cruz trouxe o perdão, queridos, tem um outro elemento extremamente importante que eu gostaria de mencionar nesta manhã. Porque no versículo 50 ao 53,
nós encontramos um outro fato interessante, chamado ressurreição. Fala comigo, ressurreição. Era impossível. Não tinha jeito. Não tinha, queridos. Interessante que Jesus ressurgiu. Apareceu para os discípulos. Comeu com eles. Jesus comeu com os discípulos depois da ressurreição. Ceou com eles. Se você abrir a sua Bíblia, no capítulo 28, versículo 18, fala assim: e é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Palavras ditas por Jesus, depois da ressurreição. Ele retém nas suas mãos o poder, a glória e a majestade. E nesse poder, queridos, um dos principais elementos vencidos na ressurreição foi um elemento chamado morte. Ele venceu a morte. Ninguém venceu a morte antes de Cristo. Ninguém, queridos. A Bíblia diz que todos estavam destinados para morrer, mas ele pega e fala: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja... Nossa, essa passagem é muito profunda. Ele é a vida. Se você acreditar nele, você não morre, mas passa da morte para a vida eterna. A vida nesse mundo é passageira, para ficar perdendo com bobagens, com besteiras, ficar protelando para amanhã. Eu quero te convidar hoje para conhecer esse poder, essa glória, para sentir o amor desse Jesus que está aqui nesta manhã. Queridos, o poder da ressurreição. 1 Pedro 1,3 fala assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo as suas muitas misericórdias nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Efésios diz que Ele nos conheceu. Paulo, escrevendo aos Éfesos, a igreja em Éfeso, ele diz que o Senhor nos encontrou quando nós ainda estávamos mortos na nossa vã maneira de viver, na nossa errada forma de viver. Ele foi lá no buraco, no chiqueiro da nossa vida, dizendo: eu vim aqui para te dar vida e vida com abundância. Ele foi lá naquele cantinho que você gostava de usar drogas. Ele foi lá naquela esquina que você gostava de beber. Ele foi lá naquele beco que você estava caído. Ele foi ao seu encontro. E Ele te deu vestimentas novas. Ele colocou um anel de autoridade no seu dedo. Eu não sei se você consegue ver esse anelzão no seu dedo com 12 pedras preciosas. Eu não sei se você consegue olhar para suas mãos e ver um anel de autoridade. E Ele diz: olha, me dado todo o poder nos céus e na terra. E Ele diz: olha, eu vou para o Pai, mas não se preocupa, porque vocês não estarão sozinhos. Eu vou mandar o meu Consolador para estar com você. E o mesmo poder que eu tenho, eu te dou. Eu te dou. A Bíblia diz que você tem poder de pisar em escorpiões. Se beber alguma coisa ruim, não vai te fazer mal algum. Você tem poder de Deus na sua vida, autoridade, porque Ele venceu a morte. Ele venceu. Interessante, queridos. Talvez alguém pergunta para mim assim: e como é que isso me garante a vitória? Quem que me garante que isso é verdade? Quando eu compro uma casa, eu vou lá no cartório e o juiz lavra para mim uma letra, um título, um registro, que diz que aquela carta,
Aquela carta diz que aquela casa é minha e que eu tenho o direito de fazer naquela casa o que eu quiser. Se eu quiser derrubá-la, eu posso derrubá-la. Se eu quiser reformá-la, eu posso reformá-la. Se eu quiser pintá-la, eu também posso. Se eu quiser morar nela sem telha, não tem problema algum, porque a casa é minha. Se eu compro um carro, queridos, eu vou nos órgãos públicos e ele me dá um título que diz que aquele carro é minha propriedade. É a garantia que aquele carro é meu. Quem é que tem carro aqui que não tem título? Todos têm título. O que não tem título é porque ainda o carro não é seu. Talvez é do banco. Não é? Mas ele será seu um dia. Amém, queridos? Essa casa será sua um dia. Amém? Mas esse amém foi muito fraco. Você não recebe, não? Amém? Glória a Deus, eu creio. Você recebe que essa casa será sua? Você recebe esse carro? O fim das prestações. O fim da dívida. Eu estou quase saindo de uma lá no Brasil, aleluia. Oh glória, você não faz ideia que delícia que é saber, estou quase acabando, Jesus. Mas eu quero falar também de um outro elemento que garante a você o que Jesus fez lá na cruz, que garante a você a vitória sobre a morte. Eu quero falar para você sobre o poder da palavra. Glória a Deus. O poder da palavra. A palavra é a carta magna de Deus. Glória a Deus, É o registro de Deus. É o título de Deus, dado a mim e a você, que garante que quando você descansar em Cristo, Ele estará do outro lado dizendo: vinde benditos de meu Pai. Glória a Deus. A Bíblia fala assim: passarás os céus e passarás a terra, mas as minhas palavras jamais passarão, sem que tudo que está escrito se cumpra, sem que tudo que está escrito seja cumprido, queridos, na minha e na sua vida. Ele garante a sua palavra. O Espírito Santo do Senhor não é somente o Consolador. Ele não está só aqui para enxugar suas lágrimas, não, te fazer um cafuné na cabeça, não é não, queridos. Ele está aqui também para cumprir com cada vírgula que está escrito nessa palavra. Cada versículo, cada vírgula, cada jota, cada tio, cada ponto que está escrito aqui vai se cumprir na sua vida, porque Ele garante a palavra dEle. E pelo poder desta palavra nesta manhã, eu profetizo mudança na sua vida. Eu profetizo mudança na sua vida. Eu profetizo mudança na sua casa. Eu profetizo mudança na sua família. Eu declaro que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua casa. Pelo poder dessa palavra, eu declaro a cura na sua casa. A Bíblia diz, queridos, que Ele foi ferido para que eu fosse sarado. Ele subiu na cruz. Ele levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. E pelo poder desta palavra, eu rejeito na sua vida agora toda dor e toda enfermidade. Eu rejeito na sua vida agora essa aflição. Eu rejeito na sua vida agora essa angústia. E declaro na sua vida a vitória do Senhor. Queridos, eu quero também falar de um outro elemento extremamente importante. São 4 elementos de poder. O primeiro deles é a cruz. A cruz não levou, mas ela trouxe o perdão. Ela trouxe o perdão na nossa vida. Lá na cruz, no sangue de Jesus vertido no Calvário,
nas chibatadas que Jesus levou, nas pancadas. Outro dia desse eu estava cortando uma carne e eu furei o dedo, e saiu muito sangue, e eu senti muita dor. E eu cheguei no meu médico e eu falei: doutor, eu estou sentindo dor na minha mão. E ele falou: o que aconteceu? Você tem algum rash na sua mão? Eu disse: não, eu cortei. E ele falou: toma um remédio que passa. E eu fico imaginando lá naquela cruz, Jesus sendo levado uma lança que perfurou o seu lado, e o sangue vertia, e pela lei era proibido dar um Dorflex para Jesus para cortar a dor dele. Pela lei, ele não podia beber água. O máximo era uma esponja com vinagre para passar nos seus lábios. Você já teve coceira no nariz? Não é terrível ter uma coceira que você não pode coçar? E quando a coceira é nas costas, você, não é, vai lá e se esfrega tentando tirar a coceira. Agora imagina Jesus lá no Calvário, pendurado, sentindo dores. Durante o dia o calor infernal do sol, e durante a noite o frio do Calvário, queridos. Você já parou para pensar nessa possibilidade que era para mim e para você estar naquela cruz? Eu queria trazer a sua reflexão nessa manhã, que não é uma historinha do passado, mas é algo que reflete na história da humanidade para sempre, queridos. Mudou a história. Agora nós falamos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Nós contamos o calendário antes de Cristo e depois de Cristo. O poder da cruz, o primeiro poder. Segundo poder, o poder da ressurreição. O poder que prendeu a morte. Você já parou para pensar que por mais científico que somos, por mais matemático que somos, por mais tecnológico e por mais poderoso que somos, ninguém nunca conseguiu controlar a morte? O homem pode até fazer remendos, e eu sou prova disso. Eu estou cheio de remendo, queridos. Se eu abrir a minha camisa aqui, eu tenho remendo no pé da barriga, tem remendo do lado esquerdo, tem remendo no dedo, não é? Tem remendo nas costas. O máximo que a humanidade consegue fazer é remendos. Mas Jesus foi lá e prendeu a morte. Meu Jesus que está aqui nessa manhã, foi lá e falou assim: eu vim aqui para pisar na sua cabeça. E eu vim aqui para mostrar para você quem é que pode alguma coisa. Eu vim aqui para dizer para você que eu sou o que sou. E não há outro além de mim. Não há Deus antes nem depois. Porque eu sou o que sou. Esse é o segundo. O terceiro poder é a garantia de Deus que se você estiver nele, vai cair 1000 à sua esquerda, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido. Não será atingido. Não será, não será, não será. Em nome de Jesus não será. A palavra diz que você não vai ser. Ou ela não fala? Fala ou não fala, igreja? Você acredita nela? Então toma posse, porque a vitória está entrando na sua vida. Esse é o terceiro poder. Mas ainda, depois de tudo isso, não foi suficiente. Eu vou te contar por que não foi suficiente. Precisava de um outro elemento para garantir que nós chegaríamos no céu, pastor Luiz. O sangue não foi suficiente. Jesus ter vencido a morte também não foi. Ele deu a garantia que se eu estiver nele estarei guardado, que é a palavra dele, o terceiro poder. Mas tem um outro elemento extremamente importante.
Porque Deus fez tudo o que Deus precisava fazer. Agora tem a parte que cabe a mim e a você fazer. Tem a parte que Deus não vai fazer por mim e por você. Pastor, qual que é essa parte? Vencer o mundo. É a minha e a sua tarefa. Qual que é a vitória que vence o mundo? Um elemento chamado vence o mundo. Nós precisamos vencer o mundo. Que mundo que é esse? Esse mundo que está em sua volta. Aqui na igreja tem diversos mundos. Tem uns aqui que tem o mundo da mentira, que não consegue vencer a mentira. Tem outros que não conseguem vencer o mundo da glutonaria. Tem outros que não conseguem vencer o mundo da vaidade. Tem outros que não conseguem vencer. São tantos mundos que, se eu fosse falar, daria dezenas de galáxias. Não é? Daria, queridos. Mas eu quero entrar no universo da sua vida nessa manhã. E eu quero trazer na sua vida uma palavra de Deus, dizendo que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. O apóstolo Paulo fala assim: olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fala assim: eu posso vencer o mundo. Irmãos, às vezes a tecnologia nos controla até dentro da igreja. Você já reparou que até às vezes dentro da igreja a gente fica brincando no WhatsApp? Às vezes dentro da igreja a gente fica brincando no Facebook. A gente fica nos Twitters da vida. Jesus não vai entrar no WhatsApp para comunicar com você, porque Ele já tem um WhatsApp poderoso para falar com você. Ele já tem um Twitter poderoso para falar com você. Às vezes nós quebramos a irreverência. Nós ficamos irreverentes dentro da igreja. O irmão está cantando, nós estamos no Facebook. Pastor está orando, nós estamos no WhatsApp. Pastor está pregando, nós estamos cochichando um com o outro. Irreverência é um pecado que precisa ser quebrado, porque a glória de Deus está aqui. Amém, Jesus. Como é que eu venço esse mundo? Pela fé. Pela fé eu venço. Porque pela fé eu passei a noite acordado orando e falando: Jesus, me dá graça e coragem para falar quando eu chegar na igreja. Senhor, eu não tenho palavras que edificam, porque eu quero falar o que o Senhor quer falar. Eu quero ouvir as tuas palavras, Senhor. Eu quero que a tua igreja seja edificada. Amém, Jesus. Eu quero que a tua glória seja derramada sobre o teu povo. Queridos, se você abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, lá fala um pouquinho sobre a fé que vence o mundo. O que é a fé? Essa era a minha grande pergunta, pastor Luiz. Um dia eu falei para Deus: Jesus, eu só vou te aceitar como Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida o dia que o Senhor me ensinar o que é fé. Eu não sei se você conheceu, não sei se você ganhou. Antigamente, muito antigamente, tinha uma biblinha muito fininha que era só o Novo Testamento. Foi a minha primeira Bíblia, minha avózinha, minha querida, minha mãe, 2 vezes, minha mãe, 3 vezes na verdade. Ela foi a mãe da minha mãe, foi a minha mãe porque me criou. Depois ela foi a minha mãe na fé, queridos. Eu levantava nas madrugadas, estava a minha avózinha lá orando por mim, colocava a mão, orava e abençoava. E nós crescemos nos caminhos do Senhor. Me ensinou, arrastava eu de a pé, andava 3 quilômetros para ir para a igreja. E você sabe como é que ela conseguiu isso? Pela fé. Ela acreditava. Será que você acredita que Deus vai usar você nessa manhã? Será que você acredita que Deus vai usar você para vencer o mundo? Será que você acredita que Deus vai usar você para vencer
essa prostituição, para vencer essa carne que é tão maligna. A Bíblia diz que a carne tende para a carne, porque a carne é maligna, queridos. A carne é fraca, mas a Bíblia diz que o Espírito é forte. Amém. O Espírito é forte. E pela fé nessa manhã, você pode se revestir da fortaleza e da glória de Deus na sua vida. Glória a Jesus. O que é fé? Fé, uma tradução simples do irmão Tiago. Eu quero acreditar que é o irmão de Jesus. Fé é a certeza das coisas que se esperam. É a certeza daquilo que você espera. Se você tiver $10 no bolso e vai num restaurante aqui perto e você almoça no quilo, é claro, porque no self-self não dá para pagar, não é? E você sai de lá com a garantia que você tem o dinheiro para pagar aquela conta. É assim ou não é, queridos? Mas às vezes nós entramos em alguns restaurantes do nosso universo espiritual e nós não temos $10 no bolso. Nós não temos nada na nossa bagagem que vai garantir que ao sair tem alguém para pagar a conta. Mas a Bíblia diz que pela fé os heróis do passado venceram mundos, venceram exércitos, venceram grandes guerras, dominaram nações inteiras. Está lá em Hebreus capítulo 12, queridos. Eles romperam, caíram nas fornalhas, fecharam boca de leões. Eles venceram. Você também pode vencer. Amém. Você também vai vencer. Esse mal que tão de perto te oprime, hoje vai ser quebrado na sua vida. Agora está sendo quebrado na sua vida. Pelo poder da palavra de Jesus, eu declaro na sua vida essa vitória. Pelo poder da palavra, eu declaro que essa arapuca que foi feita para você, que essa armadilha que o diabo armou para você, eu declaro que ele vai cair nela e você vai sair ileso, porque a glória de Deus vem na sua vida sem medida. Amém, queridos? E eu quero encerrar por aqui a minha palavra dizendo que você é o melhor de Deus. Você é o melhor de Deus. Ele te capacitou. Ele te deu autoridade. A Bíblia diz que Ele te deu autoridade para pisar em escorpiões e em serpentes. Será que você consegue sentir esse poder na sua vida? Um dia, Jesus mandou os discípulos para orar para uma mulher. E os discípulos voltaram empolgados, dizendo: olha, Senhor, no teu nome até os demônios nos submetem. Até os demônios, não é? Nos obedecem. E eles voltaram empolgados, porque sentiram o poder de Deus. Será que nessa manhã você consegue sentir essa autoridade de Deus na sua vida? Será que nessa manhã você consegue falar: eu vou romper mais um mês, eu vou romper mais uma semana, eu vou romper mais um ano em Jesus, eu não vou ser mais o crente morno que eu era, eu não serei mais o crente frio que eu era. Olha, eu vou vencer essa dificuldade de orar que eu tenho, eu vou vencer essa dificuldade de ler a Bíblia que eu tenho, eu vou vencer, pela fé eu vou vencer, pela fé eu vou romper. Jesus te ama, queridos. Ele conta com você. Ele conta com você. Ele conta com você. Lá na cruz, Ele fez tudo o que Ele podia fazer. Agora cabe a mim e a você vencer o mundo. Ele diz assim: olha, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, não vos deixarei sós. Eu vos mando o meu Espírito.
O Espírito, ele não anda com você. O Espírito Santo não anda com você. O Espírito Santo não te segue. O Espírito Santo, queridos, ele está em você. E para que você tenha certeza, o Senhor fala assim, que a palavra dele está cravada na tábua do meu coração, para que eu nunca esqueça que eu estou só, que eu nunca pense, que eu nunca imagine que eu esteja só, que nos momentos mais obscuros da sua vida, você vê na palavra e no consolo do Espírito Santo a força divina na sua vida, a capacidade divina na sua vida para vencer. Deus não te chamou para perder. Deus não te chamou para ser um derrotado. Deus, na verdade, te chamou porque você e eu éramos derrotados. Ele nos chamou, queridos, porque Ele viu em nós a podridão. E a minha Bíblia diz que Ele veio para aqueles que estavam perdidos. Ele veio para aqueles que não tinham condição. Esse é o retrato da minha e da sua vida. E Ele veio para que nós tivéssemos uma vida de vitória. Amém? Nos coloquemos de pé. Vamos